Saudações a todos, vamos aqui em mais um vídeo a respeito da avaliação sistematizada da radiografia de tórax. Uma das coisas que precisamos fazer na avaliação do raio-x de tórax é comparar a densidade, isto é, a coloração, né? A radiodensidade de um hemitórax em relação ao outro. Eles devem ter a radiodensidade semelhante. Lembrar que, para fazer essa comparação, é necessário que o paciente esteja numa posição adequada, esteja simétrico. O paciente não pode estar rodado. Então, a radiografia tem que ser avaliada quanto à rotação e deve estar bem posicionada. Vamos à seguinte situação: um hemitórax radiotransparente. Comparando o lado direito com o lado esquerdo, observamos nitidamente que o lado esquerdo está mais escuro que o lado direito. Olhando os tecidos moles, vemos a sombra mamária à direita e não vemos a sombra mamária à esquerda. Então, este era um caso de mastectomia à esquerda. O paciente teve neoplasia de mama e foi realizada uma mastectomia total à esquerda. Você retirando os tecidos moles, você diminui a quantidade de tecidos que vai absorver o raio-x. Então, maior quantidade de raio vai atingir o filme, vai ficar mais escuro nessa região. Então, mastectomia é uma grande causa de hemitórax radiotransparente. Vejamos este outro caso, comparando a densidade de um hemitórax com o outro, vemos que o hemitórax esquerdo nitidamente está mais escuro, mais radiotransparente, mais radiolucente que o hemitórax direito. Olhando os tecidos moles, nós vemos que também tem menos tecidos moles à esquerda do que à direita. Foi feita uma tomografia computadorizada e veja a agenesia, a ausência dos músculos peitoral maior e menor. Aqui está o músculo peitoral maior e o menor à direita, à esquerda eles estão ausentes. Então diminui a quantidade de tecidos moles, menos raio é absorvido nesse hemitórax em comparação ao outro e, portanto, ele fica mais escuro. Esse era um caso de síndrome de Poland. Este outro caso, comparando um lado com o outro, nitidamente há um aumento de radiotransparência, há um aumento da lucência do hemitórax esquerdo em relação ao direito. Então, é o hemitórax esquerdo radiolucente ou radiotransparente. Outra coisa que observamos neste caso é a ausência das marcas vasculares. Veja, você não consegue ver vasos aqui nesse hemitórax. Do outro lado, as marcas vasculares são esses riscos semelhante a árvore, a galhos de árvore, né? Semelhante a uma árvore seca com galhos. Então, esses riscos dicotomizados, essas marcas são marcas vasculares. Estão ausentes aqui. Então, um hemitórax radiotransparente com marcas vasculares ausentes, e esta linha é a linha pleural. Então, é o pulmão esquerdo atelectasiado por compressão, e isso tudo aqui é um pneumotórax. Então, você tem um volumoso pneumotórax à esquerda, é uma das causas de radiotransparência ou radiolucência num hemitórax. Nesse caso, você não vai ter as marcas vasculares. Nos outros casos que nós vimos, as marcas vasculares estavam normais e simétricas. Então, temos mais um caso. Observe e compare a transparência, a densidade de um hemitórax em relação ao outro. Observamos que o hemitórax direito está nitidamente mais radiotransparente, mais escuro que o esquerdo. Há um discreto desvio do coração para a esquerda. Observamos os vasos, apesar de estar assimétrico, eles estão presentes.
Talvez no vídeo você não consiga ver por uma questão de resolução, mas existem vasos chegando até próximo à periferia. Este caso era um caso de aspiração de corpo estranho, numa criança. O corpo estranho estava no brônquio principal direito e fazia um mecanismo valvular. Quando inspirava, então o ar entrava, aerava o pulmão direito. Na expiração, o corpo estranho fechava o brônquio e o pulmão direito não conseguia eliminar o ar. O esquerdo sim. Então ia aprisionando o ar. Fez então uma hiperinsuflação por aprisionamento aéreo em decorrência de um corpo estranho com um mecanismo valvular no brônquio principal direito. Um outro caso, criança de 2 meses de idade, veja que o hemitórax esquerdo está radiotransparente em relação ao direito. Há um desvio da traqueia e do coração para o lado direito. Aqui há uma opacidade na base do pulmão esquerdo. Veja que existem vasos que estão um pouco afilados e um pouco afastados uns dos outros. Veja que a radiotransparência não é só isso aqui. Veja que ela ultrapassa aqui, herneia para o lado direito. Então, esse era um caso de enfisema lobar congênito. Então, tudo isso aqui era o enfisema do lobo superior do pulmão esquerdo, enfisema lobar congênito, que é um aprisionamento aéreo, funciona como um aprisionamento aéreo. Também por um mecanismo valvular, no caso aqui no brônquio do lobo superior esquerdo. E essa opacidade era a atelectasia compressiva do lobo inferior esquerdo. Um outro caso, nós temos o hemitórax esquerdo radiotransparente em relação ao direito. Além de ele estar radiotransparente, ele está menor em volume. Observe que o mediastino e a traqueia se deslocam para a esquerda, coração deslocado para a esquerda, e observe, comparando os vasos, observe que os vasos à esquerda, eles estão presentes, mas estão em menor quantidade, em menor número e mais afilados em relação ao lado direito. Eles devem ser aproximadamente simétricos. Então nós temos um pulmão esquerdo radiolucente, com pobreza vascular e de menor volume. Era uma síndrome de Swyer-James-McLeod. Swyer-James-McLeod. É uma sequela de uma bronquiolite obliterante na infância. O que acontece é um aprisionamento aéreo, porém, como ele acontece numa fase muito jovem, enquanto os alvéolos ainda estão se desenvolvendo, ocorre uma hipogenesia, um hipodesenvolvimento desse pulmão. Então, apesar de haver o aprisionamento aéreo, ele não aumenta de volume por causa da hipogenesia, do hipodesenvolvimento desse pulmão, já que a bronquiolite obliterante, nesse caso, numa fase bem precoce do desenvolvimento, e por isso o pulmão fica menor. Então, um pulmão hipertransparente, menor e com pobreza vascular. Ok, então a relevância desse vídeo é para mostrar que nós devemos comparar a transparência de um hemitórax em relação ao outro. Eles devem ser aproximadamente simétricos. Temos que olhar também a vascularização, se está presente ou ausente. Se está presente, ela deve estar simétrica em número e em calibre. Se houver assimetria, tem que ser valorizada. E também olhar os tecidos moles. Olhar os tecidos moles da parede torácica. Muitas vezes não conseguimos identificar a causa, mas buscando os tecidos moles, buscando a vascularização, na maioria das vezes
é possível identificar a causa da radiotransparência. E também nunca esquecer que o raio-x tem que ser feito com a técnica adequada. O paciente tem que estar posicionado de maneira simétrica, porque se estiver assimétrico, um hemitórax vai ficar mais escuro que o outro hemitórax, por uma questão física. Ok? Nós mostramos alguns casos apenas para ilustrar. Logicamente, existem uma gama muito maior de patologias que levam a um hemitórax mais radiotransparente. E, frequentemente, deve-se correlacionar com a tomografia computadorizada e, obviamente, com os dados clínicos, dados de história clínica, de exame físico, com exames anteriores para tentar chegar ao diagnóstico. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo.